Boa noite a todos. Agora a aula encarnada. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Meus irmãos, é com muita alegria que a Casa do Amém recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. É importante esse boa noite, porque esse ambiente foi preparado com tanto amor e tanto carinho pela espiritualidade maior, para nos acolher nas nossas necessidades, para nos acolher nas nossas situações de dor, de sofrimento. Então nada melhor do que a gente sintonizar com essa energia maravilhosa e boa noite de coração. Meus queridos, o tema da noite será o homem prudente. Quem vai falar para nós é nosso irmão Altair. Mas antes eu queria fazer uma perguntinha. Tem alguém que pela primeira vez na casa de Miramix ou numa casa espírita? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Muito bem, todos bem? Hoje tem um presente especial. Nossa irmã Olga vai nos presentear com uma música. Boa noite, gente. Eu sempre fico intrigada com uma coisa. Antes de passar a palavra, de encantar os meninos, por que as pessoas estão simples? Será que tem a ver com a passagem do Evangelho para reservar os primeiros lugares? As pessoas são sempre lá atrás. Não vem ocupar aqui, pode me ocupar aqui, ó. Pô, gente, não sei se vocês conhecem os Deus em toda parte. Então, eu vou alugar o ouvido de vocês um pouquinho para cantar esse livro. Nada na sua minha alma, eu espero que consiga tocar o coração de vocês também. Tá? Eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra, o céu e o mar, a natureza em flor, proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida, e os passarinhos cantam seus hinos de louvores, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu no horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz, a brisa e a fonte a murmurar, falando de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu, e as nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus. E neste momento nós tivemos, ó Pai, na presença de todos aqueles que aqui se encontram emanados contigo nas duas dimensões de vida, envolvendo todos os corações, através da fé e da esperança de um porvir mais feliz, de um porvir melhor. Que possamos buscar a felicidade não no exterior, porque nós a trazemos dentro de nós próprios. Basta que a gente possa sentir as belezas de Ti, ó Pai, como fala nesse hino, no nascer,
do pôr do sol, na mãe que amamenta, e por tudo que nos sustenta através do teu amor incondicional. Que possamos, ó Pai, estar contigo hoje e por todo sempre de nossas vidas, porque tu está sempre conosco, nos envolvendo com o amor que emana de ti, através do Mestre Jesus e desses ceareiros incansáveis de tua seara, Jesus, que estão sempre ombreados, nos envolvendo e nos amparando. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, a irmã Milanês, para que possa nos auxiliar, possa nos conduzir, para que juntos a gente possa fazer esse estudo. Hoje falaremos do homem prudente. Nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, do item 7, esse item nós vamos fazer a leitura dele, e também baseado no Livro dos Espíritos, perguntas 779 a 785, Marcha do Progresso. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e que as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Isso está em São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 27, e São Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Prudência, né? Homem prudente. No nosso dicionário, prudência quer dizer virtude que faz prever e procurar evitar os inconvenientes e perigos, cautela, precaução. Também é calma, ponderação, sensatez, paciência de tratar de assuntos delicados e difíceis. Nós vamos falar um pouquinho do plano material e depois nós vamos tentar entrar no plano moral para que a gente crie um raciocínio. Nós normalmente somos sempre reativos, poucas das vezes somos preventivos. Vamos pegar um exemplo para a gente criar uma ideia. Quando nós vamos construir uma casa, é muito comum que a gente comece a construir. Pega o mestre de obra, nada contra mestre de obra nem pedreiro, viu gente? Mas vamos fazer. E construímos. Depois que nós damos esse passo, é que nós vamos preocupar com a documentação da casa. Eu vou precisar da documentação, eu vou precisar de uma pizza, eu vou precisar de um projeto. Aí eu faço o trabalho mesmo. E outras situações, às vezes até pior. Construo, na hora que dá qualquer trinca, de quem que eu lembro? Do engenheiro, né? Eu vou correr no engenheiro para que ele crie uma solução para resolver aquele problema. E pior ainda, depois às vezes de escutar o engenheiro, o que a gente faz? Não precisa disso tudo. Eu vou puxar aqui uma vigazinha, vou pôr uma escora, e isso vai durar, sim, por algum tempo, mas o problema permanece. Por que eu trouxe esse exemplo simples? Porque se nós tomarmos a atitude de sentar e pensar naquilo que nós vamos fazer, o certo é nós buscarmos primeiro uma orientação profissional que seria o engenheiro. Mas nós temos medo, porque o engenheiro vai fazer um projeto e de repente esse projeto não está nas nossas condições. Mas ele pode adequar às nossas necessidades.
ao nosso bolso e fazer uma coisa com o mínimo possível de segurança, para que a gente não tenha problema com transmissão. Para a hora que vem as intempéries, não ocorra problemas mais graves. É muito comum, muito. Meu vizinho fez, eu vou fazer também. O sol daqui é igual de lá. É uma comparação física que a gente faz. Bobagem, aqui nessa rua todo mundo fez, no meu lote também eu vou fazer. Mas para quem é da área, para quem é geólogo, para quem é agrônomo, engenheiro, sabe que 5 metros de distância de um terreno pode ter várias alterações. Isso está dentro do processo da prudência do campo físico. Eu vou dirigir um carro, por exemplo. O que eu tenho que fazer primeiro? Tirar a carteira, aprender a dirigir. Eu vou ter que passar por um processo de aprendizado. Vai demandar tempo, boa vontade, renúncia, empenho, gasto. Somente depois eu vou dirigir. Porque se eu fizer o contrário, eu vou ter problema. Não é assim? Para umas coisas nós somos muito cautelosos. Para outras, só quando vem o problema é que a gente tem a reação. E às vezes, a nossa reação é muito tardia. Quando a gente busca, às vezes, aquilo que nos é necessário, ter feito no início, às vezes fica muito complicado. No campo moral, no campo da nossa evolução, o processo é o mesmo. Eu venho para uma encarnação, ou uma reencarnação. Eu tenho uma programação no plano espiritual. Então, aqueles que me amam, os mentores que vão me auxiliar na encarnação, é feita uma programação e é feito mesmo, porque aí não tem jeito de você dibrar e sair, e a gente chega aqui no plano físico. Quando aqui chegamos, nós recebemos alguns manuais. Vamos dizer, se fosse uma máquina manual, um manual de funcionamento, como você compra uma geladeira, vem lá o manual, né? Dizendo que pode, que não pode, a energia, a carga de energia. E nós recebemos também, através do Evangelho de Jesus, os ensinamentos para que a gente coloque em prática. E esses ensinamentos é que vão dar para a gente essa capacidade de sensatez, de prudência, de paciência, que a gente insiste em não procurar. É muito comum no nosso meio que a gente lida, as pessoas baterem a casa de Miramês, ou qualquer outra fraternidade, ou mesmo qualquer outro templo, com uma certa dificuldade, porque já vem fora do processo, vamos dizer assim, né, estável de conduta perante o Evangelho, tá, gente? E tão logo a pessoa entra, nos primeiros meses ela sente uma melhora. E essa melhora é significativa. Por que ela é significativa? Porque nós vamos distanciando da nossa base, da nossa origem, que é a energia divina, e vamos para a energia do mundo. E vamos vivenciar as nossas experiências. Quando a dor começa a apertar, que é um instrumento sagrado, exatamente para nos fazer, como eu dei o exemplo aqui de uma casa, que ela parece uma trinca, a dor para a gente, seja ela de qualquer natureza ou qualquer dificuldade, representa uma trinca que nos faz buscar algo para restabelecer o equilíbrio. Aí nós viemos a casa. Quando nós reconectamos ao divino, há uma melhora vibracional, porque nós mudamos a nossa casa mental, mesmo que por alguns instantes, por alguns momentos. Qual que é o passo seguinte que a gente toma? Já melhorei, tá bom, eu afasto. É proibido afastar? Não, está no livre-arbítrio. Mas quando eu afasto, eu volto para o meu quadro anterior.
Eu volto para o meu processo anterior. Porque falar de Evangelho, vivenciar o Evangelho, para a gente ainda, que tem grandes deficiências morais, espiritualmente falando, ainda é pesado. Nos incomoda. Nós gostamos daquilo que nos distrai. Tanto que no nosso meio social, todas as programações são para tirar a nossa atenção. Vocês já observaram, e eu acredito que sim, que quando você senta para assistir uma programação na televisão, o tempo passa muito rápido? Vocês já perceberam? É tudo programado. O programa que você está assistindo, os comerciais que vão vir em sequência, tudo ali tem o objetivo de prender sua atenção. E as horas passam. Eu lembro, anos atrás, que a semana demorava a passar. Que o Natal demorava a chegar. O Natal demorava. O ano. Hoje você sai no Natal, nós já estamos no meio do ano. Daqui a pouco tem outro Natal. Só que tem um detalhe, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Nós é que estamos ocupando ele de maneira inadequada. Por exemplo, desligue a televisão, começa uma conversação sadia no lar, senta com a criança para fazer um desenho, participa do dia a dia da criança e olha como é que a noite fica grande. Você começa a brincar com a criança às 7 horas, quando é 15 para 9 você já está cansado, porque ali demanda raciocínio, demanda empenho. Mas se você senta para assistir uma novela, passa e você já está doido para começar um outro capítulo. Vamos entender isso agora no nosso campo moral, que é o que interessa para a gente. Quando eu afasto do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que são tragos pela espiritualidade amiga, e vou para esse campo, é meio que eu tivesse por minha conta. Eu distancio aqueles que estão me protegendo, aqueles que me amam, aqueles que afiançaram minha encarnação, e abro porta para aqueles que gostam daquilo que eu estou assistindo. Eu vou me afinizar se eu estiver assistindo uma programação, se eu for para um bar, se eu for assistir um futebol, qualquer outra atividade que eu crie, qualquer outra, ela fica mais prazerosa do que o aprendizado. Porque o aprendizado, ele nos cobra mudança. E a gente tem extrema dificuldade em mudança. Extrema. Quando a gente inicia numa atividade na fraternidade, eu me lembro, eu falo por mim. Eu vim com esse espírita, meu pai era espírita. A primeira vez que a gente vem é difícil, né? Nossa, Deus. Hoje tem reunião, a gente sente falta quando não tem. A coisa inverte. Inverte porque o seu conhecimento muda, o seu pensamento muda e você está conectado em outra energia que não aquela. Porque viver nas deficiências do mundo é prazeroso. É muito prazeroso, mas não é prudente. Porque invariavelmente nos leva a dificuldade, nos leva a crises. Né? Nós tivemos aí, e aqui na pergunta 700, deixa eu pegar aqui um minutinho. Aqui, pegar de 780 para frente que vai completar meu raciocínio. O progresso moral segue sempre um progresso intelectual, é sua consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher o desenvolvimento e o livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como
ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente mais pervertidos. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam, senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles se desenvolvidos. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Por que eu peguei esse enfoque aqui? Eu fiz questão de pegar esse enfoque para trazer. Nós temos a nosso favor o tempo, que é a palavrinha-chave que eu queria pegar. O tempo. Nós falamos aqui agora do tempo, de como o tempo era na semana, de como o tempo era no ano, durante o ano. Então, o nosso enfoque agora vai ser o tempo. Eu sei que no meu progresso intelectual é visível. Quem é da década de 70, que eu sou de 65, vamos pegar a década de 70 para frente. Pega uma criança daquela época. Eram uns pouco loucos danados, né? Não sabiam nada. Mas eram crianças. Saía para a rua, brincava, voltava sujo. Né? Tinha uma mãe em casa que era referência. Era uma outra época. Evoluiu em inteligência muito. Tecnologia, muito mais. Mas a parte moral ficou estacionada. E ela só vai, como diz aqui no ensino do Livro dos Espíritos, com o tempo se ajustando. Nós vamos parar um pouco o crescimento intelectual e vamos ter que aproximar o nosso campo moral. Mas para isso eu vou precisar da prudência. E que tipo de prudência? Em que momento que eu vou ter que exercitar essa prudência? Equilibrando os meus desejos à minha necessidade. Porque o grande problema que nós vivenciamos hoje no campo moral é que nós perdemos esse equilíbrio entre o que eu desejo e o que eu realmente necessito. Nós já estudamos isso aqui. Eu já trouxe isso aqui. Ainda peguei até o supermercado para dar de exemplo. Tudo que é desejo está nas gândolas, né, perdão, gôndolas, obrigado, Paulo. Na entrada, tá vendo que peguei a ponta engenheiro de acordo? Na entrada do supermercado. Tudo que é supérfluo. O que é necessário está lá no fundo, que é arroz, feijão. As guloseimas de criança estão sempre nessa altura, 1 metro no máximo. São supérfluos. Por quê? O que é desejo tem que ser excitado, ele tem que ser provocado. Então, o homem é sempre assim, né? Sonha em comprar um carro, uma marca de carro. Ele vai lá e compra. Uma semana que ele está com o carro, ele já está olhando o encarte com o modelo novo. Porque aquele, para ele, desejo. Ele está na disputa do desejo. E o desejo é insaciável. A necessidade, por que no supermercado eles colocam lá no fundo? Porque eles sabem que a gente tem que buscar. Quando a gente vai equilibrar inteligência e moral, eu tenho que ir para o meu campo de necessidade. Eu tenho que começar a eliminar o meu campo de desejo. Porque senão a dor vai ser muito grande. Se nós pararmos à luz do Evangelho para analisar o problema de cada um aqui, e se cada um fizer uma autoanálise dentro do Evangelho, nós vamos sair daqui conscientes que nós não temos problema. Nós temos o tempo mal utilizado. Porque o tempo mal utilizado é que vai criando situações que te levam para o desequilíbrio. Esse tempo mal utilizado é o que afasta familiares. É o que provoca o que aconteceu na pandemia. Que quando, isso é importante frisar, quando a sociedade não acorda para os ensinamentos, de tempos em tempos, vem um flagelo, ou vem como vem a pandemia, para dar uma balançada na sociedade, fazer com que ela volte a olhar para aquilo que é realmente necessário. Foi o que a pandemia fez, o lado bom da pandemia. Ela provocou isso. Ela
começou a afastar, nós estamos voltando para o processo anterior. A dor ainda não foi suficiente para que a gente despertasse. Quantos pais e mães, quantos lares você escutava das pessoas, puxa vida, eu não sabia que minha mulher era tão chata. E a mulher da mesma forma. Nossa, eu estou doido para passar logo, porque esse homem dentro de casa ninguém aguenta. Gente, mas meu filho está desse jeito, não escuta ninguém. Porque vivenciávamos todos no lar, mas cada um no seu universo, cada um no seu quarto, na sua televisão, no seu celular. Até alimentar mais, nós não temos o hábito antigo, que é de sentar todo mundo na mesa. E o que isso impacta, gente? Já que a gente está falando de prudência, para ter uma manhã mais equilibrada. Daqui a pouco eu vou entrar no culto do Evangelho no lar, mas antes disso, o que nos impacta você sentar com a sua família em volta da mesa? Será que é só a guloseima que está ali em cima, o prazer da comida? Será que é só isso? Ou estabelecer uma norma? Né? Não é. Quando você, o pai e a mãe, juntam os filhos em volta de uma mesa, e isso, quando você traz Jesus minimamente numa prece, você cria um campo vibracional que já existe na casa, muito mais fortalecido. Muito mais fortalecido. Ali, numa simples conversação, você vai perceber que seu filho é extremamente inteligente, porque esses meninos que estão vindo aí, não é que são especiais, são espíritos que já viveram há pouco tempo aqui, estão retornando. Nós estamos num processo de transição planetária, eles estão retornando. A capacidade cognitiva deles é muito maior, mas é inteligência. Se não houver um cuidado especial, se não houver uma prudência para essa base, com 15 anos você está arriscado a perder essa criança. Comprar droga, comprar bebida. E lamentavelmente, gente, nesses poucos 20 minutos que nós estamos falando aqui, dezenas de pessoas suicidaram. Esse está sendo o mal maior, por falta de prudência. Eu sei que fica uma fala meio pesada, mas é preciso que a gente escute. O que a espiritualidade deseja da gente não é que nós nos transformemos em santos da noite para o dia, que eles sabem que isso é impossível, mas que nós tenhamos, como diz o Emmanuel, o mínimo esforço para que a gente possa estabelecer um novo caminhar, mas com prudência, com equilíbrio e com Jesus. É isso que a espiritualidade pretende de nós. Nós, dentro do estudo hoje, procurando, eu tive contato com o Paulo mais cedo, com o Carlos, a gente conversando sobre o assunto. É um tema delicado para você aprofundar dentro da doutrina, mas nós buscamos o básico, o despertar para uma infância, porque é essa infância que vai mudar a nossa nação. Nós chegamos aqui aos domingos, temos a evangelização, que é um trabalho fantástico. Eu já trouxe aqui também, tem um livro da Sheila, chamado Digna Estrela, maravilhoso, que narra o que acontece dentro de um processo de uma aulinha de evangelização. Vocês já ouviram falar nisso? Enquanto as crianças estão lá embaixo, estudando, e por que elas estão na salinha estudando e não aqui, junto com os adultos? Porque lá elas estão escutando dentro de uma linguagem que elas têm capacidade de receber. E isso é direcionado só pela pessoa que está dando a aula? Não, pela espiritualidade amiga. A pessoa que está conduzindo a aula ali é um tarefeiro, como nós somos aqui agora. Nós estamos sendo amparados aqui por Jesus, pelo Clube da Mesa e por vários mentores responsáveis por essa reunião e por todos os companheiros que conduziram vocês até aqui. Então fica fácil, tá? Para a gente equilibrar a fala. Para eles também. E ela narra então que numa dessas aulinhas
me parece que são 6, mas eu vou falar de 4 crianças foram ajudadas. 2, me parece, se não me falha a memória, foram com problemas obsessivos de encarnações passadas que foram sanados. 2 lares foram visitados, porque enquanto nós estamos aqui, nesse pequeno momento que nós estamos conversando, cada lar aqui é visitado pela espiritualidade amiga. E uma criança recebeu uma operação no plano espiritual que ela teria um tumor logo aos 7 ou 8 anos. Queria aparecer e foi sanado esse problema. Pela simples atitude dos pais levarem as crianças para a evangelização. Isso acontece só na casa espírita? Não. Grupo de jovens também, católico, evangélico, o processo é o mesmo. Que a espiritualidade que está aqui é a mesma que está lá. Com nomes diferentes. Com pensamentos diferentes, mas com o mesmo amor. Com o mesmo amor. Então, quando a gente trata de prudência e pensa na nossa caminhada, olha como uma escolha, como um ato simples. Nós estamos aqui um grupo de 50 pessoas, aproximadamente. Alguém aqui acredita que está aqui por acaso? Eu posso garantir para vocês que não é por acaso. Todos que aqui estão, houve uma grande preparação da espiritualidade para que a gente conseguisse chegar até aqui. E olha que não é um trabalho pequeno, não. Não é um trabalho pequeno. O acaso para essa situação não existe. Nós viemos aqui pela misericórdia divina, pelo amparo daqueles que nos amam, e eles esperam da gente só uma coisa: que a gente escute, que a gente analise, que a gente faça como o Evangelho nos diz, que a gente possa sentar mais tarde e analisar como estão levando a vida, de que maneira que eu estou comportando no meu lar, na sociedade, no trabalho, com as crianças da minha família, qual é a minha real representação dentro dessa encarnação, porque a sociedade nos mostra que nós somos muito pequenos, e de fato somos. Mas espiritualmente, gente, ninguém aqui consegue medir o tamanho de ninguém. O último que eu conheci, e nós conhecemos que tinha essa facilidade, que tinha uma visão plena, era Chico Xavier, que tem até uma passagem dele muito bonita, que dizem que ele estava andando na rua, estava com um grupo, de repente ele afastou do grupo, atravessou a rua e foi até num mendigo. Mendigo, né? Mendigo. Nossa, hoje está bravo, gente. Mas é o seguinte, ele foi até lá, mendigo. Ele era e ele foi até lá. Está bem lembrado que ele está bem antes. Mas aí é o seguinte, ele atravessa a rua e foi até lá. E o grupo ficou aqui achando estranho. Mas como era Chico Xavier, a autoridade moral diz tudo. Ficou todo mundo quieto. Quando o Chico volta, eles se aproximam do Chico. Pessoal, a rua. Ele falou: o que me levou lá foi a luminosidade daquele espírito. Ele pediu essa encarnação desse jeito, é a última encarnação dele nesse órgão. Então, eu até comentei isso aqui outro dia, no estudo. Quando você vê uma criatura desse jeito na rua, o que você vê? Somente o físico? Porque nós nos armoramos, não estou em melhor situação, eu vou lá na casa de minha mesa, eu faço um estudo, eu conheço o pessoal, eu já frequento a espiritualidade há muito tempo, então, medo engano. O que isso tudo provocou em mim de mudança? E mudança para melhor. Eu posso vir aqui falar do Evangelho 100 anos, mas se nada produzir em mim de melhor, não vai me adiantar nada. Porque não é o que eu falo que vai determinar quem eu sou. É essa luminosidade que o Chico viu. Eu até brinco dentro da fraternidade que eu sou um ser iluminado. E tem gente que estranha. Mas eu sou iluminado porque eu dependo da luz do outro.
O interessante vai ser quando eu for luminoso. Lembra de Jesus? Vamos trazer aqui aquela mulher que tinha lá, que não chama, né? A mulher hemorroísa, que tinha um problema, e ela pensava, chegar perto dele eu não posso, porque naquela condição, se ela tocasse em alguém, ela era considerada impura. Ali ela estava correndo risco de vida, ela poderia ser apedrejada, e Jesus só andava com a multidão do lado, e ela então pensa, se eu tocar pelo menos na barra da veste de Jesus, eu vou ficar curada. E ele, no meio do pessoal espremendo, ela chega e consegue tocar e é curada. E Jesus para no meio de todo mundo e fala, quem me tocou? Qual foi a reação dos discípulos? Mestre, todo mundo te apertando, você me diz quem te tocou? Ué, todo mundo, ele falou, não, alguém me tocou porque de mim são virtude. Ou outras traduções, sai um poder. O que é esse poder, gente? Que cura? É quando você ilumina, é quando a sua presença consegue contagiar o outro e tira ele daquele quadro de desespero, por exemplo, que ele está. Jesus trouxe exemplo. Quais os milagres que eu consigo fazer no meu dia a dia? Será que eu consigo? Ou será que nós conseguimos? Ou será que nós temos esse poder? Temos. É só estarmos conectados na fonte. Só estarmos conectados na fonte. Saber ouvir. Pensar para falar. Deixar a pessoa. Enquanto a pessoa não tiver, ela estiver falando e a gente não tiver nada para falar com ela, mentalize Jesus. Faz como o Chico Xavier já fez, em que ele entrega uma psicografia para uma senhora e essa senhora começa a chorar, falando que não tinha dinheiro, ele também não tinha, ele começou a chorar junto com ela e ficou os dois chorando. O que a mulher sentiu nesse momento? Acolhida. Ela se sentiu acolhida dentro da necessidade dela. Nesse momento, o Bezerra de Menezes apresenta para o Chico e fala para o Chico, manda aplicar a receita em pedacinhos e tomar com água o remédio, já está aí. É desse tipo de energia, gente, é desse tipo de moral. Mas para que a gente consiga passar por esse processo, nós temos que cuidar de quê? Nós falamos aqui no início que para casa, para ser bem construída, eu estou elogiando aqui para me voltar na palestra. A gente tem que ter um engenheiro. Mas e na casa mental? Como que a gente precisa fazer para vigiar a nossa casa mental? Porque é ela que vai produzir essa energia. Nós aqui, ao final, ao sairmos, vamos para o passe. O que acontece com o passista lá dentro? Ele se conecta mentalmente com a espiritualidade amiga e aí o processo, ele recebe uma ajuda extra para fazer uma coisa que ele está dando conta, às vezes sem muita dificuldade, mas ainda a gente precisa desse mecanismo. Porque cada um que estiver ali dentro dando passe, tem um mentor responsável por ele. Isso é fato. Essa condição, gente, é treinamento. É disciplina. Quando Emmanuel disse para o Chico sobre o trabalho, e o Chico perguntou o que ele precisava, ele falou 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos disciplinar. Mas é da noite para o dia que se muda? Não. É exercitando. Vou criar um hábito de 5 minutos antes de sair de casa, ler uma passagem do Evangelho. Ao deitar da mesma forma, vou pegar um livro, escolhe um livro edificante, vou ler, começa a criar esse hábito. O primeiro livro eu vou levar 4 meses para ler, daí a pouco eu estou lendo em 15 dias, porque eu vou habituando a minha leitura, o meu entendimento vai ficando mais fácil. E dessa forma eu vou mudando o meu campo vibracional. Mudando o meu campo vibracional, eu melhoro a minha qualidade. Para ajudar e para receber ajuda. E para receber ajuda. Gente,
Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto muito de ficar pegando casos pessoais, por exemplo. Eu estava fazendo estudo aqui, inclusive. Nesse dia eu estava aqui, não sabia do que estava acontecendo com meu filho. Eu estava fazendo direito na faculdade da PUC. E ele teve uma dificuldade. Uma dificuldade no campo emocional. Teve uma crise. Ele saiu nesse dia para comprar um negócio para a filha e caiu uma chuva e ele desistiu. Ele falou, eu vou para casa. Ele estava no limite. Chega um sujeito baixinho e põe um guarda-chuva para ele, estava atravessando a praça. Falou, você está indo para a faculdade? Ele falou, então vamos junto. A hora que ele atravessa a faculdade era o Haroldo Dutra, que estava indo dar uma palestra para eles no campo do direito. A hora que ele viu quem era, e eu mando para ele estudos. Eu tenho uma técnica, sabe? Quando eu vou estudar, eu pego a palestra dele e mando no WhatsApp dele. Eu faço duas coisas, estudo e salvo um dele. Então, a hora que ele viu quem era, ele subiu para a sala. E mais impressionante foi o que ele me falou. Ele falou, pai, a energia daquele cara é impressionante. A paz dele é uma coisa impressionante. Por que eu trouxe esse exemplo, gente? Nós nunca sabemos a hora da nossa necessidade. Mas para receber ajuda, nós temos que movimentar. Nós temos que dar algo de nós. Nós temos que estar ligados. É como essa lâmpada. Se você desligar o apagador ali, acabou. Se nós desligarmos da fonte paterna, e paterna que eu estou falando é Jesus, é Deus, é espiritualidade amiga, fica complicado. Porque as nossas escolhas não são boas. Porque ela é limitada ao nosso conhecimento. E o nosso conhecimento ainda é limitado. Por isso que eles pedem prudência. Por isso que dentro do Evangelho, o Evangelho é uma receita de vida. Mas nós temos que, Jesus disse, né? Aquele que quer seguir, renegue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quer renegar a mim mesmo? Em poucas palavras, aqui, guarde o que você tem de vontade, siga os ensinamentos do Evangelho. Nós estamos aqui numa casa de luz, de amor. Qual que é a base dessa casa? É o Pentateuco de Kardec. Se a casa seguir dentro do Pentateuco de Kardec, ela vai ter um equilíbrio. Se ela distanciar, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade. Se você chegar na sua casa, quem que é o ponto de equilíbrio de uma casa? O pai e a mãe. Se o equilíbrio sair da mão do pai e da mãe, o que vai acontecer? Vai virar bagunça. Né? E isso é um problema sério que nós estamos tendo na sociedade hoje. Porque criaram uma imagem, e isso é muito sério, gente, cabe para esse estudo. Desde a década de 80 para cá, os programas é só para desarmonizar. Vocês podem pegar novela, aquela seriado que tinha 5 horas da tarde, Malhação, que começou um processo e pegava no horário que os pais não estavam em casa, que era 5 horas, aí começa o jovem a usar droga, um fica com o outro, né, que é um problema seríssimo, e que se você tem um evangelho dentro de casa, você consegue limitar isso, você consegue segurar essas dificuldades. E aí, botaram na cabeça dos pais que eles têm que ser amiguinho dos filhos. Vou trazer o Gonçalo Cringe para essa fala. Embasado num psicoterapeuta, num espírita, amiguinho que seus filhos vão ter na escola. Eles têm que te enxergar como pai e como mãe. É essa a sua função. Eu dei um exemplo aqui na casa espírita. Cada um tem uma função. A gente brinca muito, mas a função dele hoje é a coordenação da mesa. Então a espiritualidade espera que ele esteja nessa coordenação. A da Regina está ali na recepção. A da Fátima na biblioteca. O presidente, que ele seja presidente. O vice, que ele seja vice. Os diretores, que cada um cumpra a sua função
com amor. Fazer o clicar naquele dia, com amor. Porque se houver uma inversão, se houver a quebra dessa sequência, vai dar problema. Se os filhos começarem a comandar os lares, gente, eles não têm condições para isso. Você chegar na frente de um buffet, por exemplo, com uma criança e falar com ela: o que você quer comer? Ela não vai saber escolher. Ela vai escolher aquilo que ela gosta, deseja, mas ela não vai naquilo que ela necessita. Não vai. Ela vai na batata frita, ela vai no doce, ela vai naquilo que está no desejo. Mas aquilo que ela necessita para a idade de crescimento que ela está, ela não vai. É um exemplo simples, pequeno. A gente está vendo aí hoje problemas de gravidez infantil de 10 a 14 anos, gente. Crianças de 10 anos grávidas. Porque os pais, e aí eu chamo a atenção dos pais de novo. Nós estamos falando de prudência para a vida. É prudente ficar acompanhando moda que desde pequenininha, botando roupinha curta na menina, jogando no campo de sedução? Aí tem pais aqui que podem me dizer: mas a criança não tem maldade. O problema não é a criança, é o desequilibrado que vai emitir energia para ela, que vai levar ao desequilíbrio. Vou dar um outro exemplo de como isso funciona. Vamos imaginar que na encarnação passada o Altair teve um grande comprometimento com bebida. Desencarnei devido à bebida. Volto para o plano espiritual, é refeita uma programação, e aí o Antônio vai receber o Altair como filho. Vou pegar o Antônio como filho e a Alga como mãe. Peguei dois pais aqui maravilhosos. Na programação, eles sentam. Na conversa, gente, Altair não pode ter contato com bebida, ok? Tratado, ele tem essas dificuldades, vocês sabem dessas dificuldades. Combinado? Combinado. Casam, Altair e Ricardo. Na primeira festa que tem, Altair correndo pequenininho, um vira lá e fala assim: molhe o bico dele na cerveja que é para ele não aguar. Não é assim que acontece? Na hora que molha o bico, aí o Antônio lá, muito pai prestimoso, vou deixar meu filho passar por isso, molha o bico e aquela carga que meu espírito estava adormecida e que precisava estar, isso volta. Aí com 8, 10 anos a criança começa a beber e vai para o desequilíbrio. Assim é no campo sensual. Hoje nós vivemos num campo extremamente perigoso nessa área, um campo de sedução total, na vestimenta, na maneira com que nós vestimos, na maneira com que nós postamos, e depois vamos ter os resultados que temos. Crianças cada vez mais cedo tendo experiências e chegando à gravidez. E pasmem, eu fiz um estudo há pouco tempo sobre isso. Crianças que iniciam sexo nessa idade engravidam nos 3 primeiros meses. Então uma criança que é criança com 12 anos vai receber um filho. Como é que vai ser? E aí vem um outro erro dos pais. Torna a situação mais séria. Acolhe o neto, tem que acolher? Perfeito. Mas tem que assumir a responsabilidade da mãe? Ela tem que dar de acordo com a capacidade dela. O que é isso? Você teve um filho? Vou olhar para você ir para a escola. Ah, vou para a festa. Não, então você tem que levar seu filho, é seu. É comum hoje criança ter 2, 3 filhos e os pais estão olhando e ainda cria um peso muito grande para os avós. Esses casos que eu comentei aqui, gente, fica uma conversa pesada. Mas para a gente falar de prudência para a vida, são pontos chaves. Porque uma gravidez nessa idade mexe com a família inteira. Uma criança que você perde para o álcool ou para a droga, desequilibra a família inteira. É um processo muito, muito doloroso. Muito doloroso. Eu vou ser honesto para vocês.
E aqui falando com o espírito. Eu não sei qual que é pior. Você vê o desencargo de uma criança em ter idade, aquela que se ama, que você cuidou do berço. Você vê aquela criança que você pegou do berço e veio crescendo, e ela desequilibrar nesses processos viciosos, você ir acompanhando a degradação. Não deve ter dor maior para uma mãe e para um pai. Mas grande parte disso, e aí está faltando poucos minutos, eu vou entrar, seria evitável se a gente usasse um pouquinho de prudência e fizesse um culto do Evangelho no lar. Todos aqui conhecem? Culto do Evangelho no lar, gente. Nós temos alguns livros, lá em casa a gente usa Jesus no lar e no Evangelho. Você escolhe uma hora da semana, um dia específico da semana, reúne a família, você vai ficar ali 30, 40 minutos, você vai fazer 2 leituras edificantes, fazer um breve comentário, põe uma água para fluidificar, e toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, você faz o culto. O que isso representa espiritualmente falando? A partir da terceira vez que você faz o culto, você mantém a sequência, fica determinada uma equipe espiritual para aquele culto no lar. Beneficia seu lar, sua família, seus vizinhos, traz esclarecimento, reforça a luz de Jesus no lar. Nós temos na casa aí pessoas para a introdução do culto evangelho no lar. Gente, nós precisamos abrir a porta da nossa casa de novo para Jesus e fechar um pouquinho para o mundo. É menos mundo e mais Deus. A nossa inteligência já nos mostra isso. Na inteligência nós estamos ok, mas nós temos que trazer essa base moral de novo para dentro de casa, para que os nossos filhos tenham uma oportunidade reencarnatória mais equilibrada, que é a única coisa que interessa. Entender e respeitar as limitações que cada lar vai ter, porque cada lar tem uma programação diferente. Não adianta eu querer comparar com o meu vizinho, não é prudente, porque a necessidade do meu vizinho é uma, a minha é outra. Eu tenho que me preocupar com o meu lar, a necessidade é minha. As dificuldades do meu lar, as dificuldades que vieram naquele lar, são específicas para aquele grupo de pessoas que estão reunidos, aquele grupo de espíritos. E para fazer isso, precisa amor, precisa tempo, precisa renúncia, precisa dedicação, precisa acender a luz do Evangelho. Porque se não for assim, nós não conseguimos. Então, para o mundo ser prudente, eu quero melhorar de emprego, eu vou fazer uma faculdade que eu sei que eu vou ganhar mais, vou escolher um ramo bacana, eu consigo. Mas para o campo moral, eu preciso primeiro entender o meu processo reencarnatório, o que me é realmente necessário, o que me é necessário. Eu tive fazendo um estudo lá em Sabará, na Fraternidade Olhos da Luz, há anos atrás, e o assunto estava mais ou menos dentro disso que nós estamos comentando, e tinha uma amiga na assistência, uma mulher que eu não conhecia, e ela virou para mim e falou assim: ó, Thaís, você está falando aí, tem sentido. Eu fiz 6 vestibulares, passei nos 6, comecei a cursar os 6 e não terminei nenhum. Sempre que chegava no meio, acontecia alguma coisa na minha família que eu tinha que desviar meu dinheiro para ajudar a família e não conseguia. Aí eu entendi que não era para mim mexer com isso. 6 vezes, gente. 6 vezes. Conheci uma outra pessoa, professor da UFMG Espírito. O filho dele fez uma odontologia, tomou e desequilibrou e não conseguiu trabalhar. As necessidades são diferentes, os problemas espirituais são diferentes. Eu estou trazendo isso aqui como exemplo para a gente entender, porque às vezes a gente almeja alguma coisa que não está na nossa programação.
Vamos trazer de volta o Franco para a conversa. Quando ele, no filme, que ele chega para Joana de Ângela e fala assim: eu quero ter minha família e meus filhos. A Franco falou: isso não está na sua programação. Você vai ter filhos, mas não do jeito que você pensa. Ele teve 600 até agora, né? Na última contagem. Mas não da maneira que ele imaginava. Devemos buscar, devemos melhorar. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer crescer, mas precisamos ter o discernimento e a disciplina de que certas coisas não é para a gente nessa encarnação. Um outro exemplo simples: habilitação, gente, dirigir. Direção é igual nadar, na bicicleta é um dom. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Se você não tem, não insiste não. Porque você só vai arrumar dor de cabeça. Eu conheço pessoas que têm uma família que passam mal dirigindo. A gente não sabe o nosso comprometimento. Hoje, se você quiser tirar a habilitação, você vai lá e insiste e volta com a habilitação. E depois vai sentar no carro e ter sudorese na hora que está dirigindo e está no aperto. Não é para ser. A coisa, quando é para ser, é natural. Não é porque o outro anda de bicicleta que eu tenho que andar. Não é porque o outro nada que eu tenho que nadar. Não é porque o outro dirige que eu tenho que dirigir. Não é porque o outro fez medicina que eu fiz medicina, que eu tenho que fazer medicina. Não é que o outro quer ser gari que eu desejo ser gari. Cada um tem que observar aonde ele tem mais facilidade. Assim é a sociedade. Você depende de todos. Imagine se uma casa espírita tiver só presidente, ou se tiver só assistência social, ou se tiver só palestrante. Não ia andar. Você precisa de todo mundo. E a prudência nos mostra que conhecer as nossas limitações é um grande passo para a caminhada da felicidade, né? Porque a felicidade é o caminho, né? Não é o lugar. A gente está voltando 2 minutos, a gente vai falando alguma pergunta? Nossa, graças a Deus. Bom. Mas, gente, nesses 3 minutos que estão faltando, a gente sabe que a fala fica meio pesada. Mas o que a gente tenta extrair aqui é a maior capacidade de vocês se raciocinarem e entrar dentro do processo. Vim aqui falar coisas bonitas, trazer textos bonitos. De bonito hoje, nós tivemos a música inicial. Muito gostoso, uma vibração maravilhosa, né? Uma delícia. São presentes da espiritualidade amiga. Mas o desejo da gente, o desejo da espiritualidade, é que cada um reflita, repense, traga Jesus para dentro do lar. Não adianta falar de prudência sem Jesus. Ah, mas ninguém no meu lar quer fazer um culto no lar. Começa você fazendo. Que você fazendo, você está beneficiando a todos. Daí a pouco, todos vão estar juntos fazendo. Mas o interessante é que um dos papéis da doutrina ser esclarecedora, né? Esclarecer. E o movimento cenário está exigindo isso. Exatamente. Não é ser dureza, não. É firmeza e esclarecer o momento para que haja esse despertar espiritual, esse acordar para Deus e para si próprio. Claro. Voltar para dentro de si mesmo, quem eu sou, com qual finalidade é que estou. E voltar mesmo a criatura desse ser que só deseja divino que nós somos, o Criador para Deus. Isso que a Olga está trazendo aqui para a gente é tão interessante que a gente vai finalizar agora dizendo o seguinte: imagina que cada um aqui tem um pote. Um tem uma xícara pequena, outro um bis, o outro já tem um prato, o outro uma bacia. A fonte está jorrando, a fonte de vinho. Cada um vai receber com aquilo que tem. Com aquilo que tem. E a gente só vai aumentando a nossa capacidade de receber se isso estiver fluindo. Então, cada um de vocês aqui é a peça mais importante para Jesus. Porque é através de vocês que Ele vai beneficiar milhares.
porque é através dos outros que somos beneficiados também. Agora, qual que é meu papel perante o Cristo? Vamos abrir o coração, vou caminhar com o Cristo, a tarefa aí está cheia. Gente, chegou o meu tempo, senão eles me puxam por ele aqui. Obrigado a todos pela paciência, pela atenção, muita luz e muita paz a todos. Vocês acharam bacana? Vamos agir com prudência, né? Tem até uma história de uma pomba e uma serpente, não tem? Tem, manso. Tem uma passagem bíblica: sejam mansos como um pombo e prudentes como a serpente. Meus queridos, pequenos recados para o nosso conhecimento. A casa oferece atendimento fraterno segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção entre 19 e 19h30 e aguardar o salão para ser chamado. Também ela oferece orientação espiritual às quartas-feiras, deixar o nome também nesse horário, entre 19 e 19h30. E até o final da reunião, vocês recebem um papelzinho com a orientação necessária. Bom, vamos chegar no final da nossa reunião. Eu queria convidar todos. Bom, nesse prédio que você colocou aí a respeito da orientação, para a pessoa terminou a prece, ela subiu para pegar a orientação, solicitar a orientação para quem realmente vai necessitar, porque está tendo casos de orientações, a pessoa chega, pede para outro, sem estar sabendo até que pediu. Nós já tomamos conhecimento de pessoa que pediu orientação para Mateus, por exemplo, não vai. Não ir para a cabine de passe antes de pegar a orientação. Ele não aparece suba e pega a orientação. Todo mundo ouviu? Eu vou repetir. Ela disse o seguinte, foi um recado até bem oportuno. Quem tiver de pegar a orientação, pegue para uma pessoa que você sabe que vai fazer uso daquele recurso, daquela orientação. E ao final da reunião, aqueles que tiverem que buscar a orientação, assim que finalizar, através da prece, subam e peguem em cima. Combinado? Sim ou não? Sim. Então tá bom, agora ficou fácil. Eu sou meio burro, eu não entendo. Não, eu não entendo. Não dá, essa subjetividade ainda não é comigo. Meus queridos, voltando ao nosso assunto, ao final da reunião, eu convido aqueles que ainda tiverem necessidade de receber um passe, que formam uma fila, por favor, à direita, mantendo o maior silêncio possível, que a espiritualidade ainda trabalha dentro de casa. E eu gostaria de convidar vocês a me acompanhar numa prece. Agradecidos a Jesus, sempre esse mestre maior de todas as horas, de todos os momentos. Ô divino Jesus, agradecidos estamos por essa bênção na nossa caminhada, por essa oportunidade bendita, na forma dessas palavras, que sejam elas sementes valiosas em nossos corações, que possam encontrar solo fértil para germinar e produzir bons frutos. Nos oriente, Jesus, nessa nossa trajetória, nos fortaleça sempre no caminho justo, no caminho verdadeiro e equilibrado. Divino Jesus, rogamos por aqueles irmãos que passam por provas tão intensas, Jesus, que esqueceram que são filhos de Deus e que tua mão caridosa jamais os abandona. Tende misericórdia da humanidade que sofre tanto por questões muitas vezes ligadas à matéria. Mas ainda assim, Jesus, não desista de nós, pois ainda somos tão pequenos, trilhando nessa caminhada maravilhosa que o Pai nos prepara. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa sempre velar por nós através de seus mensageiros divinos. Que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.